Você já reparou como zebras parecem quase feitas para serem montadas? Elas têm o porte de um cavalo, a força de um equino selvagem e um visual que parece saído de um mundo fantástico. À primeira vista, são praticamente cavalos com listas. Só que existe um detalhe: ninguém monta zebras. Ninguém usa zebras como animais de carga. Não existem exércitos montados em zebras, nem cidades africanas que se desenvolveram com zebras puxando carros e ferramentas. E isso não é por falta de tentativa. A pergunta é inevitável. Se domesticamos cavalos e burros há milhares de anos, por que nunca fizemos o mesmo com as zebras? Para responder, precisamos entender que aparência não significa domesticação e que por trás das listras existe um comportamento totalmente diferente do que imaginamos. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no Inusitado e ative as notificações. Isso ajuda demais o canal e apoia nosso trabalho. As zebras pertencem ao mesmo gênero dos cavalos, o gênero Equus. São parentes próximos, compartilham ancestrais comuns e poderiam, em teoria, ter seguido caminhos parecidos ao longo da evolução. Mas o ambiente africano moldou a zebra de um jeito que a tornou um dos animais menos domesticáveis da natureza. Diferente do cavalo, que evoluiu em ambientes onde a fuga coordenada e a vida social organizada favoreciam a cooperação, a zebra se formou em um cenário completamente diferente. Ela vive em uma das regiões com maior concentração de predadores do planeta. Leões, leopardos, hienas e cães selvagens rondam suas áreas diariamente. Esse ambiente não favoreceu a docilidade. Ele favoreceu a reação explosiva, a agressividade como defesa e a desconfiança absoluta. Enquanto cavalos desenvolveram uma estrutura social com hierarquia clara, onde um líder é seguido e a submissão natural facilita o processo de domesticação, as zebras seguiram outro caminho. Elas vivem em pequenos grupos liderados por um único macho, extremamente territorial, agressivo e competitivo. Esse tipo de organização faz com que a zebra não aceite comando, não aceite liderança humana e não crie vínculos de confiança como o cavalo cria. Mas o comportamento não é o único obstáculo. A anatomia da zebra também não foi feita para montaria. Embora pareçam parecidas com cavalos, zebras possuem um dorso mais frágil, uma coluna menos resistente e um padrão de galope mais brusco e irregular. São animais concebidos para explosões rápidas de velocidade, fugas curtas e movimentos imprevisíveis. Não foram moldadas para sustentar peso por longos períodos, nem para movimentos contínuos e controlados. Além disso, suas articulações são mais rígidas, tornando a montaria desconfortável e arriscada. Outro ponto crucial é a agressividade natural. Zoológicos ao redor do mundo registram que zebras estão entre os equinos mais perigosos para tratadores. Elas mordem com força suficiente para arrancar pedaços, dão coices laterais com precisão impressionante e atacam sem aviso. Em muitos parques de vida selvagem, a regra é clara: você não entra a pé em um recinto com uma zebra adulta. É simplesmente arriscado demais. Isso explica por que cavalos, mulas e burros foram incorporados à história humana e a zebra não! Mas existe mais! Ao contrário do cavalo, a zebra não responde bem a treinamentos. Não aceita cabrestos facilmente. Resiste a confinamento e tem uma resistência psicológica muito grande a qualquer forma de controle. Ela entra em pânico com facilidade, luta até o fim e, mesmo quando treinada desde filhote, mantém um comportamento imprevisível. Mesmo assim, durante o século XIX, exploradores europeus tentaram utilizar zebras como animais de montaria. A ideia era simples: cavalos morriam facilmente de doenças africanas e zebras, por serem nativas, poderiam substituir o cavalo. Na prática, isso jamais funcionou. Relatos da época descrevem zebras como impossíveis de controlar, irritáveis, temperamentais e extremamente perigosas. Existem registros de algumas carruagens sendo puxadas por zebras,
principalmente por exibicionistas e naturalistas que queriam provar que era possível. Mas todas essas situações foram exceções raríssimas e não casos reais de domesticação. O fato é que a zoologia moderna confirma: a zebra é um animal indomesticável. Não porque ninguém tentou, mas porque a espécie, como um todo, não possui as características necessárias para ser domesticada. Ela falha em quase todos os requisitos. Não aceita liderança, não tem temperamento dócil, não se adapta ao cativeiro, não forma vínculos cooperativos e ainda apresenta risco extremo para treinadores. No fim, a zebra é um exemplo perfeito de como a natureza pode criar algo parecido com um cavalo, mas completamente diferente em essência. E justamente isso a torna tão fascinante. Ela não é um cavalo selvagem mal-humorado. Ela é resultado de milhões de anos de evolução sob uma pressão predatória brutal. Que a moldou não foi a cooperação, mas a sobrevivência. E talvez, no fundo, seja exatamente isso que a torna um dos animais mais indomáveis do planeta. Um símbolo da natureza que resiste à domesticação humana. E aqui fica a pergunta, que nos leva além das listras. Se existe um animal tão parecido com um cavalo e, ao mesmo tempo, impossível de treinar, quantas outras espécies ao nosso redor escondem comportamentos que desafiam completamente nossas expectativas? Isso é assunto para outro vídeo do Inusitado. Até logo!